Bora afiar o comunicado oficial agora do Marcelo Paz, que tá muito bravo com a arbitragem de Corinthians e Flamengo hoje. Um pênalti claríssimo em cima do André do Timão. O juiz não deu, nem chamou VAR. O Marcelo Paz cobrou firme a CBF agora, juntamente com o Dorival também inconformado com essa arbitragem desastrosa que prejudicou o Corinthians mais uma vez. Esse cara sempre prejudica o Timão. Comenta aí se você achou que foi pênalti, deixa o seu like, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Exclusivamente sobre a arbitragem. A arbitragem de hoje do senhor Rodrigo José Pereira, e mostrar toda a indignação do Corinthians com todo um processo que culminou com a escala dele para hoje. Primeiro, vamos recordar, o Rodrigo já teve uma atuação bem complicada no jogo do Corinthians ano passado contra o Internacional em Porto Alegre. Então ali já deixou uma situação embaraçosa de relação dos jogadores, do clube, com a arbitragem dele, que foi muito ruim, lá num pênalti no final do jogo, uma arbitragem como um todo complicada. E aí esse ano tivemos o jogo na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense, em que mais uma vez uma arbitragem muito complicada, deu 14 minutos no final, deu 9, depois mais 5, expulsou o membro da comissão técnica. No intervalo os jogadores já estavam indignados com a atuação dele. Eu sei porque eu frequento o vestiário antes, durante, depois do jogo. Então no intervalo já tinha uma queixa geral, e mais uma vez uma arbitragem muito ruim do senhor Rodrigo José Pereira contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense. Então o que nós fizemos? Eu tive uma conversa na CBF com o presidente da comissão de arbitragem, com o Sintra, e falei de forma muito direta a ele. Não é a questão do veto, né, porque a comissão de arbitragem não gosta que a gente faça veto, que sugira o veto, mas nós colocamos de forma muito clara que o Rodrigo não apitasse mais jogos do Corinthians esse ano. Eu falei pessoalmente com o Sintra, Sintra, o Rodrigo tem uma situação difícil, os jogadores já rejeitam, a comissão técnica rejeita, o Corinthians rejeita a arbitragem desse profissional. Então, tente evitar que ele apite jogos do Corinthians, pelo menos até o final do ano. Eu falei com ele pessoalmente e sugeri, né, não é um veto, porque eles não gostam que veta. Então, sugeri que não apitasse mais. Então, o que é que o bom senso mandava? Que ele não apitasse mais jogos do Corinthians. Né? Mas é isso que o que acontece num jogo desse porte, desse tamanho, um clássico enorme como é Corinthians e Flamengo. Eis que vem Rodrigo José Pereira de novo apitar o jogo do Corinthians, mesmo com os erros que vinham anteriormente. Tem um erro anterior ainda, o jogo contra o Grêmio, lá atrás, um pênalti no Bidu. Então tem muita coisa negativa do senhor Rodrigo em jogos do Corinthians. Então o bom senso diz, não bote esse cara para apitar, tem tantos hábitos, mas colocaram o Rodrigo. E aí vem o jogo de hoje, em que depois da expulsão não teve mais jogo, picotou o jogo direto depois da expulsão, não teve mais jogo, porque quando vai um jogador expulso do outro time, a tendência é que quem está com um jogador a mais, avolume o jogo, busque o gol, que o tempo que tem ali para se tentar a vitória, que foi o que o Corinthians fez, buscou a vitória o tempo todo, as substituições, as trocas, buscando a vitória, mas não teve mais jogo, picotado o tempo todo. Então isso já foi um ponto muito ruim na arbitragem dele. O pênalti foi absurdo, escandaloso, e deveria ter sido dado no campo. Quando se vê a imagem, ele está de frente para o lance. É muito claro, está de frente para o lance. Então ele deveria ter dado no campo. Mas já que ele não deu no campo, o senhor Wagner Hellway do VAR deveria ter chamado. Deveria ter chamado. Todo mundo viu que foi pênalti. O estádio todo viu que foi pênalti. O Brasil todo viu que foi pênalti. Mas a arbitragem que estava no campo não deu. E o VAR também não chamou para revisar. Né? Então, prejuízo direto, possibilidade da vitória ali através de um pênalti. Falta de critério. Lá no jogo contra o Atlético Paranaense, ele deu 14 minutos de acréscimo. 9 mais 5. Nunca vi dar 5 depois de 9. Primeira vez que eu vi na minha vida, 5 depois de 9. Aí aqui deu 10, com todas as pausas que houve, e não cumpriu os 10. Acabou antes dos 10 minutos completados. Tinha uma falta ali a nosso favor que poderia ter um gol. Né? Teve uma situação também, empurrou o Garro ali no final, acho que não é conduta da arbitragem, né? Não é algo que se deva fazer. Então, já que eu fiz uma fala privada, né, com o Sintra, com a comissão de arbitragem, que respeito muito o trabalho deles, mas erraram nessa escala, a prova foi o que aconteceu nesse jogo de hoje. Então eu fiz uma fala privada sugerindo que o Rodrigo não apitasse mais jogos do Corinthians. Agora eu faço uma fala pública que o Rodrigo não apite mais jogos do Corinthians. Já que a fala privada não funcionou,
e ele veio para um jogo desse porte e atrapalhou o jogo, então deixo agora a fala pública para que o senhor Rodrigo José Pereira, árbitro FIFA, não apite mais jogos do Corinthians, porque o histórico dele com a gente é muito ruim, sempre de prejuízo. Então, essa é a nossa fala sobre a arbitragem. Agradeço a atenção de todos vocês e encerro aqui a fala nesse momento. Obrigado, Marcelo Paz. Em instantes a gente inicia a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Oi, Dorival, boa noite aqui no fundo. O Ale, aqui, ó. Ale Oliveira. Dorival, a vida de técnico é muito difícil, né, por causa da pressão e tal, e uma coisa é o resultado, a outra coisa é o desempenho, né? O desempenho parece que foi bom do time, o resultado poderia ter sido melhor por todas as circunstâncias, ter jogado com a mais no segundo tempo. Na sua avaliação, o desempenho te deixou feliz e o resultado te deixou esse gosto amargo? E se você percebeu o árbitro da partida não querendo ter jogo no segundo tempo? Obrigado. Bom, eu acho que o que me deixa feliz é a postura que a nossa equipe tem. Depois de quase 2 meses eu consegui repetir a equipe que jogou a partida decisiva contra o Flamengo lá em Brasília. E 2 meses depois eu consigo colocá-los em campo juntos novamente. O que a gente vê é uma atuação segura, buscando o gol, tendo naturalmente ainda algumas dificuldades em razão da própria sequência, né, que nós precisamos para essa equipe, mas uma equipe desenvolvendo, procurando desenvolver. Se vocês observarem o gol que nós fizemos, a bola sai dos pés do Hugo, ela bate numa lateral de campo, ela roda para o outro lado, aí ela muda de lado novamente, fazendo com que a linha adversária balance, existem as flutuações, as trocas de passe por dentro, aí a inversão de jogada, novamente a bola atravessada para dentro da área e aí o preenchimento de área com a finalização final do Yuri. Eu acho que isso é típica jogada de tudo que a gente executa no dia a dia de trabalhos. E é essa repetição que nos deu a possibilidade de encontrarmos um gol justamente numa jogada como essa construída. Com relação à arbitragem, eu acho que foi clara, mais uma vez foi claro, todos viram. A penalidade não marcada, ela já é um absurdo, não avaliada pelo árbitro de vídeo, pior ainda, um detalhe que poderia ter nos dado um resultado muito importante aqui dentro. Nós procuramos o gol a todo custo, a todo momento, fomos uma equipe incisiva em cima de uma grande equipe como o Flamengo, e quando o jogo estava 11 contra 11 também, eu preferia que talvez não existisse essa expulsão, porque a partir daí acabou o jogo, e isso vem acontecendo com frequência em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Nós não temos 60 minutos de partida em nenhuma das partidas jogadas. Se vocês fizerem um levantamento aí, eu acho que é um fato muito importante, um levantamento, numa partida anterior que nós tivemos aí, se não me falha a memória, 10 minutos de acréscimo, 1,20 minutos de bola rolando, só. Então, isso daí é um fator muito importante, porque isso daí dificulta para quem está buscando, para quem quer criar, para quem quer jogar, independente do lado que for. Nós também já tivemos expulsões em que procuramos segurar de alguma forma e o jogo às vezes não correu como deveria. Então é um fato que a gente tem que dar uma atenção especial. Não é só de um lado não, acontecem dos dois lados. E isso está tirando o brilhantismo de uma partida. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita, Marco Belo, Rádio TMC. Eu queria que você, por favor, se pudesse falar a respeito do Memphis, o que aconteceu com ele, como é que ele está, e queria que você falasse sobre a substituição, porque você pensa num time para enfrentar uma equipe forte como o Flamengo, com um jogador com uma característica como a do Memphis, e de repente você tem que colocar um jogador com outra característica, numa outra formação, que é o Rodrigo Garro, mudar completamente. Com o Yuri, a virada da inversão de bola, jogada, e a partir daí a definição. Desculpa, Marcos, você perguntou. E aí você tem que alterar
você tem que alterar uma composição, porque, queira ou não, nós temos 2 jogadores de ataque ali e por ali nós vínhamos buscando algumas alternativas antes que altera por completo o comportamento. A gente centraliza um pouco mais o Yuri, tentamos espetar o Garro mais próximo ao Jorginho, que vinha buscando a organização inicial da equipe adversária. Nesse sentido, nós melhoramos. No sentido de ofensividade, de repente, um ataque mais direto à última linha adversária, nós tivemos um pouco mais de dificuldade. Dorival, boa noite. Aline Fanelli, Band News FM. No segundo tempo, o Corinthians jogou quase o tempo todo com um atleta a mais e você fez algumas tentativas para tentar a vitória, mas acabou não conseguindo. Qual que você acha que foi a maior dificuldade para esses 3 pontos não terem saído hoje? Aline, primeiro é que nós não tivemos mais um jogo fluindo. Eu acho que isso daí é um aspecto muito importante. Por isso que eu gostaria que o jogo continuasse 11 contra 11. Porque eu acho que as coisas estavam sendo jogadas de uma maneira mais natural. As 2 equipes buscando, nós estávamos conseguindo uma marcação efetiva e uma saída muito rápida com trocas de passe. Eu acho que isso daí vinha sendo muito importante. O Flamengo, a partir daí, se recolheu muito bem, teve competência, marcou muito bem, jogadores de muito bom nível, jogando bem com bola, com aproximação e ao mesmo tempo fazendo uma marcação forte. Nós buscamos aberturas, amplitude dos lados, buscamos ataques por dentro, buscamos ataques com bolas aéreas, enfim, usamos o que nós temos, o arsenal que nós temos. Não conseguimos, mas tivemos um pênalti que, absurdamente não marcado, nos impossibilitou de termos tido um resultado um pouco melhor. Mas eu acredito que a equipe fez por merecer um resultado um pouco diferente daquilo que aconteceu. Não só nessa, mas em outras partidas, nós já merecíamos ter tido uma sorte um pouco melhor. Infelizmente, ao momento, nós temos que trabalhar para que possamos superar essa condição. Dorival aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. Agora o próximo jogo do Corinthians, no dia 1º contra o Fluminense fora de casa. Além de recuperar jogadores, parte física, que a gente já sabe, você não vai ter alguns jogadores por conta da data FIFA, mas taticamente, o que hoje te irrita é que você vai utilizar esse momento para recuperar na equipe do Corinthians taticamente. Olha, eu acho que é um comportamento que se trabalha diariamente. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Primeiro, a busca de uma recuperação de todos os atletas. Eu acho que esse é um fato importante. Eu ainda não consegui ter, principalmente, o Caio, que para mim seria um jogador muito importante, e para um jogo desse ainda mais, naturalmente no aguardo aí de uma condição melhor do Jesse, e agora uma recuperação total do Yuri e dos demais jogadores. Infelizmente acontecendo agora esse problema com o Memphis. Mas nós estamos buscando trabalharmos com todas as opções que temos e buscando melhorarmos aí esse aproveitamento que incomoda naturalmente pelo momento que a equipe vem vivendo. Mas, de um modo geral, assim, eu acho que a equipe tem feito bons jogos com muita segurança. Se não me falha a memória, é a equipe que toma poucos gols, é a segunda equipe no Brasil que toma menos gols, entre as 20 da Série A, e eu acho que isso daí é um fator que nós conseguimos corrigir de um ano para o outro. Por quê? É um fato interessante, mas as nossas contratações do meio para trás, nós conseguimos colocá-los em campo, havendo uma alternância a todo momento, né? Ora Pedro jogando, ora jogando Mateuzinho, ora jogando Gabriel, ora jogando André, ora jogando o Choca, Gustavo, a mesma coisa acontecendo do lado esquerdo, a gente podendo alternar, no meio campo da mesma forma, ora Matheus, ora Alan e os demais que estão compondo esse setor. Então, do meio para trás, nós nos sentimos confortáveis porque está havendo possibilidade de uma reposição a todo momento. Do meio para frente, nós estamos ainda tendo dificuldades, até porque as nossas contratações ainda não conseguiram
praticamente nem estrearem. E isso acaba dificultando um pouco o desenvolvimento do nosso grupo, da nossa equipe. Quando perdemos o Yuri, as coisas ficaram ainda um pouco mais difíceis. Então é assim, é um momento que você vai trabalhando, hora sem Memphis, hora sem Yuri, até que você consiga tê-los todos juntos. Quando nós temos todos esses jogadores juntos, a equipe fica muito forte. Só consegui reuni-los depois de 2 meses praticamente, em razão daquilo que aconteceu na partida contra o Flamengo lá atrás. Dorival, aqui à sua direita, Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Você falou de algumas estatísticas defensivas importantes nesses últimos jogos, mas tem uma ofensiva que desagrada, que é o número de chutes a gol. O Corinthians é o time no Brasileirão, pelo menos até antes desse jogo, que menos finaliza ao gol do adversário, que obriga a defesa do goleiro, se eu não me engano, média de 3 por partida. Isso é o que te incomoda e você acredita que pode estar atrelada essa sequência sem vitórias, uma espécie de ansiedade nos jogadores na hora de concluir? Corretamente, muito bem colocado isso daí. Pode estar, sim, atrelado a uma ansiedade que, às vezes, é natural. O engraçado é que nós temos posse de bola. Em todos os jogos, nós temos posse. Na maioria dessas partidas. E nem sempre nós conseguimos traduzir tudo isso. É natural que nós ficamos sem os nossos principais atacantes, os jogadores que são habituados ao gol. E nós estamos preparando uma geração aí que vem vindo. Mas nós temos que ter calma, não podemos também precipitar e jogar uma responsabilidade sempre em cima desse garoto. Mas vai ter momentos em que será deles, e eles terão que buscarem as definições. Realmente isso nos incomoda, porque nós temos um time que tem trabalhos de aproximação, de trocas de passe, de rodagem de bola, mas nos falta uma agressividade e sermos um pouco mais agudos. Isso é o que mais nós batemos no dia a dia em treinamentos. É o que mais nós insistimos. É o que mais nós repetimos, ainda não estamos encontrando o sucesso que precisamos. Dorival, Vitor Scaroli do GE aqui. Queria que você falasse um pouco mais sobre a gravidade da lesão do Caio César, né, que teve também outra lesão ali entre fevereiro e março. E eu lembro que no domingo passado você chegou a falar em entrevista que optou por segurar ele um pouquinho mais ali na Vila Belmiro também, porque ele estava rendendo bem. Oi? Porque ele estava rendendo bem. Se de repente você acha que isso teve algum tipo de influência ali também, e se de repente pós o data FIFA ele já volta, porque imagino que é um jogador importantíssimo ali para o esquema, para o elenco também, né? Obrigado. Eu sempre pergunto aos atletas, principalmente os que estão voltando, como você está, porque ninguém melhor do que o atleta para te passar uma condição. Naquele momento, no intervalo do jogo de Santos, ele falou que ele estava estafado, mas ele suportava, ele estava suportando. Eu falei, o que você acha, mais uns 10, 15 minutos, você conseguiria? Ele falou, eu acho que dá. Então aquilo para mim foi um alento para colocá-lo em campo. Eu não sabia que ele estava tendo um incômodo na perna. Em momento nenhum ele me falou de incômodo. Se ele falasse nesse sentido, na hora eu já teria mudado. Porque eu sei que um incômodo vai gerar o quê? Uma lesão, tá certo? Então, ele não falou, não sei se pelo momento, por ver a necessidade, e como ele vinha sendo importante naquela partida, então talvez ele quisesse permanecer um pouco mais, imaginando que aquilo fosse algo passageiro, como a gente imagina quando está jogando. Eu também já fiz isso. Então, esse foi a dúvida que foi gerada. Se ele me falasse qualquer coisa incômoda, na hora eu mudaria de opinião, eu recolheria a colocação que eu fiz a ele. Mas ele não me falou. Foi uma pena, porque acabou provocando um incômodo que foi ainda maior, talvez, e isso o impediu de tê-lo aí nessas 2 partidas. Então é isso, Fel. Mano, quando o Marcelo Paz entrou ali, eu pensei que ele ia fazer o comunicado da demissão do Dorival Júnior, porque a coletiva estava programada para as 11 da noite, né? Começou ali mais ou menos 11h30, 11h35. Normalmente quando tem uns atrasos desse é porque os caras estão lá para demitir o técnico, né? Não nesse caso do Corinthians, mas normalmente quando atrasa é para isso. Aí entrou o Marcelo Paz ali, já deu um gelo e já demitiu o Dorival. Só que não reclamar sobre a arbitragem. Então cara, ninguém tá louco aqui. Eu não tô louco de achar que foi pênalti no André. Muita gente nos comentários falando que foi pênalti. Marcelo Paz pediu pra esse cara não apitar mais jogo do Corinthians. Esse árbitro aí,
prejudicou várias e várias vezes o Corinthians. Um também que foi escandaloso, acho que foi em 2022, contra o Grêmio, lá na casa do Grêmio, que o jogador do Grêmio faz um cavalinho em cima do, acho que foi do Fagner, o Bidu, acho que foi em cima do Bidu. Ele não deu pênalti, cara. O jogador do Grêmio pula em cima do jogador do Corinthians, já prejudicou. Eu acho que foi ele também que deu um pênalti ano passado no final do jogo, que não foi em cima do Kaká contra o Internacional. Então é o cara que todo jogo prejudica o Corinthians. Dá pra ver que ele vem na maldade. Eu não sei nem como que ele não voltou atrás nesse cartão vermelho que ele deu pro jogador do Flamengo. Não sei nem. Eu acho que depois ele se arrependeu e o Marcelo Paz observou bem. Começou a dar faltinha ali e tal. Não foi nem no VAR ver o pênalti. Acabou a partida antes dos acréscimos acabar. Então deu pra ver que é um cara bem mal intencionado quando se trata de Corinthians, né? É um pilantra vagabundo. E o Marcelo Paz já tinha pedido pra ele não apitar mais jogo do Corinthians, mas eu acho que é muito difícil, cara. A CBF falar que o árbitro não específico não vai apitar o jogo de tal time, cara. Eu acho que é muito difícil. Sendo bem sincero. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu, é nóis.